Paz, Senhor, bom dia. Hoje é sexta-feira, 15/8/2025. Nós hoje vamos aprender em Abacuque um espírito agradecido. Você já agradeceu a Deus ou só agradece quando tem vitória? Temos que agradecer a Deus nos momentos bons e nos momentos ruins. Então, eu deixo para os irmãos lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 19, que diz assim: o profeta expressa uma profunda confiança em Deus, mesmo diante das circunstâncias adversas. Ele declara que, mesmo que a natureza falhe, a figueira não floresça, a videira não dê fruto, ele ainda se alegrará, se regozijará no Senhor, pois ele é a sua fortaleza e é o Deus de sua salvação. Procure pelas bênçãos de Deus, tendo cuidado de não deixar de ver os presentes escondidos, sutis, indiretos dele. Reconheça que nem tudo que deseja pode ser benéfico para você. Muitas vezes a gente quer ter algo que o Pai já sabe que não vai ser bom para você, porque Ele conhece o seu coração. Ele te conhece melhor do que ninguém. E muitas vezes a gente pode formar a bênção em maldição. Deus é sábio, doador. Considere os planos e as prioridades dele para a sua vida. Tenha cuidado de não perder a visão, tá, meu irmão? Quando Deus botar algo na sua mão, não perde a visão de conjuntos por causa de algumas coisas trágicas, porém pequena interrupção. Qualquer coisa que acontece na nossa vida, queremos parar no meio do caminho e não podemos. Lembre-se de agradecer a Deus até no meio da adversidade e da provação. Ainda que as figueiras não produzem fruto e as parreiras não dê uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar e nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, ao meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme, como de uma corça, e me leva para as montanhas, aonde estarei seguro. Muitas vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que nós queremos parar. É uma enfermidade, eu quero muito ter uma casa bonita, quero ter um emprego para dar uma coisa de melhor. E a gente acha que Deus não está olhando, Deus não está vendo, mas Ele conhece o seu coração. Que às vezes Deus pode colocar até a bênção nas tuas mãos. Mas às vezes você está sendo testado. Se Deus começar a tirar tudo como tirou de Jó, como você vai ficar?
Você vai continuar ou vai parar? Abacuque estava preocupada com a injustiça e a violência que via em Judá. Questionava a forma como Deus lidaria com a situação. Claro que Deus é sábio, sabia do que estava acontecendo, mas tem muitas vezes que nós mesmos estamos vendo muita violência, acontecendo. Os jornais estão mostrando, as notícias, as mídias, as guerras. E você pergunta, Deus não está vendo isso? Tá, Deus está vendo isso sim, mas tudo está escrito lá na palavra de Deus, como lemos ontem, isso é um cumprimento da palavra. Tudo vai se multiplicar. As avarezas, as maldades, o esfriamento, a falta de fé, falta de amor ao próximo, isso tudo será cumprido, porque Deus não é um homem para que minta. A fé em meia crise. O profeta, após ouvir a resposta de Deus, decide confiar plenamente nele, mesmo que as condições ao seu redor sejam desfavoráveis. Não tinha farinha, não está dando fruto, não estou vendo uva, os gados estão sumindo. Lembra da viúva? Ela só tinha o quê? A farinha e o azeite. E profeta perguntou o quê? O que você quer que eu faça, amor? Porque muitas vezes nós fraquejamos, sim. Somos seres humanos. Ficamos tristes, choramos. Eu não tenho nada, nenhum pão para comprar para o meu filho. Eu estou numa igreja que ninguém me dá atenção, ninguém ouve o que eu estou passando. Quem tem que te ouvir, querido, é Deus. Porque Ele vê tudo que corre nos quatro cantos do mundo. E o profeta aqui tinha essa preocupação da crise que estava acontecendo. A violência aumentando. A falta das coisas chegando, acabando. Nós vamos passar por tudo isso. Mas eu te pergunto, e você? Está preparado para passar por todas essas provações? Abacuque está sendo sério. O profeta expressa uma profunda confiança. Ele não perdeu a confiança dele em Deus, mesmo diante das circunstâncias e das adversidades. Ele declara que mesmo a natureza, se a figueira não florescer, a videira não der fruto, ele ainda se alegrará, se regozijará no Senhor, pois Ele é sua fortaleza, é o Deus da sua salvação. Agradece a Deus por tudo que você estiver passando. Não abaixa a sua cabeça, não. Ora, os suprimentos vão chegar na sua casa. Basta você ter fé e confiar. Alegria apesar da perda. Abacuque declara que a sua alegria não está ligada às circunstâncias extremas, mas sua fé em Deus, mesmo que a colheita falhe e os animais pereçam, a sua alegria permanece. Muitas vezes a gente não fica alegre, fica revoltado com Deus. A gente temos que agradecer a Deus tanto nas horas boas como nas horas ruins. E muitas vezes a gente só quer agradecer a Deus pelas coisas boas. Se hoje você no seu mantimento só tem arroz, feijão e ovo, glorifica o Senhor. Eu me lembro, eu não era ainda evangélica, mas eu esqueci que tem uma igreja católica, Semana Santa. E a minha mãe falou assim, olha, eu só tenho arroz e feijão.
farinha. E ela fez com muito carinho aquele arroz, aquele feijão. Coou o feijão, peneirou aquela farinha bem longe. E eu senti o gosto do peixe que eu mais gostava. Cozido ainda, cavalinha. Eu comi uma comida que estava com gosto de um peixe que eu gosto muito, cavalinha. Minha mãe não acreditou e foi provar. E foi provar o dela também. Não é porque era Semana Santa. É porque nessa hora a gente não murmuramos, agradecemos. Porque estava tão saboroso aquela comida, arroz, feijão com farinha, que enche até meus olhos d'água. E estava uma delícia. Não tinha o peixe, mas tinha o gosto do peixe. É isso que Deus está nos ensinando aqui em Abacuque. Nós temos que agradecer a Deus, seja nos momentos bons e ruins. Você agradece a Deus só nos momentos bons? Ah, eu consegui isso, eu consegui um emprego, glória a Deus. Agora eu tenho um carro, glória a Deus. Ah, eu não consegui o meu apartamento, eu não consegui o meu carro, não consegui fazer minha viagem. Aí você começa a murmurar, que é outro pecado. Mas agradece a Deus o que você tem dentro da sua casa. Irmã, eu estou desempregada, eu tenho um aluguel para pagar. Dobre o joelho que Deus vai entrar com providência, mas tenha fé no teu Deus. Confia. Abacuque, ele não perdeu a sua alegria, ele não perdeu a sua confiança. Ele descansou no Senhor. Muitas vezes, essa geração de hoje, ela não descansa no Senhor. Onde se viu cristão fazendo jeitinho brasileiro? Isso é coisa do mundo. E aonde está o teu Deus? Está debaixo dos teus pés? Seu Deus tem que estar aqui com você. E na palavra. Por isso que eu falei, quem lê a palavra, quem tem intimidade, você tem uma liberdade muito grande com o Senhor. Fidelidade, amor, confiança, entrega total. Nada vai te faltar. Pelo contrário, vai te levantar para você dar este testemunho para outras pessoas se erguerem e se levantar. A fé em meio à crise, né? O profeta, após ouvir a resposta de Deus, decide confiar plenamente nele, mesmo que as condições ao seu redor não sejam desfavoráveis. Alegria apesar da perda. Abacuque declara que a sua alegria não está ligada às circunstâncias extremas, mas sua fé em Deus, mesmo que a colheita falhe e os animais pereçam, a sua alegria permanece. Amém. Isso é verdade. Acabei de falar. Comi o arroz e o feijão com farinha, com gosto de peixe. E ficamos alegres, eu e minha mãe. E a gente nunca sentimos aquilo. Aí você fala, mas vocês eram católicos, sei o quê. Não importa, foi a fé. Foi a fé, ela foi sincera. Eu não tenho como comprar um peixe. E Deus honrou a fidelidade dela, a fé. Ela não deixou de agradecer, não murmurou. Eu olhei para aquele prato só com arroz e feijão, era difícil de comer, tá? Até hoje. Mas eu comi com uma alegria tão grande, mas tão grande, que eu cheguei a sentir o caldo do peixe. Deus é como fortaleza. Ele reconhece que Deus é sua força, sua segurança e seu refúgio, capaz de lhe dar estabilidade e alegria, mesmo em tempos de dificuldade. Mesmo que você esteja passando dificuldade, o Senhor, Ele vai se levantar em seu favor
E mesmo assim você não vai parar para agradecer. Quantas coisas Deus já fez na tua vida, quantas coisas Deus entrou na sua casa e você não percebeu nada. Livramento, cura. Uma vez eu levei minha filha no hospital, ela estava com crise de bronquite, ela estava totalmente desmaiada. Não tinha médico no Albert e eu não tinha dinheiro para ir para outro. Entrei dentro de um carro, era o único dinheirinho que eu tinha, e aquele senhor falou assim: dá água de coco para ela. Aí tinha uma pregação na televisão que minha mãe gostava de ouvir muito, e o pastor naquela hora ali falou que tinha uma pessoa passando muito mal e estava aflita. O que estava na minha filha passou para mim. Isso é um sobrenatural de Deus. E eu botei para fora o que estava no pulmãozinho dela. E ela voltou a respirar e voltou ao normal. Minha mãe falou: isso aí foi um milagre de Deus. Era o que ia fazer no hospital, aspirar ela. Irmão, tem horas que nós não paramos para ver as coisas que Deus faz na nossa vida. Porque os nossos olhos, vira e mexe não, faz sempre, eles são carnais. Porque nós não acreditamos no principal. No principal, que é isso aqui, ó. A Bíblia. Tudo se passará, mas as minhas palavras não hão de passar. E por que você não acredita nessa palavra aqui? A modernidade, tecnologia, a ciência está crescendo, mas ninguém está vendo o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Te dando uma noite de segurança, te dando um livramento, te guardando, te levando, te trazendo. É tiroteio, comunidades em crises, o governo não está fazendo nada, não temos remédio. Às vezes a pessoa não pode operar. Por que nós não estamos pegando isso aqui para começar a ser como Abacuque? Reflete. Não tinha animais no currais. Vai ter época que não vai ter carne, não vai ter frango, não vai ter porco, não vai ter churrasco, não vai ter nada. E você vai dar as costas para o teu Deus porque não tem nada para comer. Eu lembro que uma vez a pastora falou, estava no culto, que o próprio pai pode ficar escandalizado. Ele comeu os seus próprios filhos. Aí você vai falar: é canabolismo? Sim, mas ele estava com fome. Aí você vai dizer: ele não é pai? Quem sou eu para criticar? Quem estava com fome era ele. E a irmã, se eu não me engano, ela está até comendo ração, né? E aquilo mexeu muito com ela. Às vezes nós temos comida na nossa casa, isso a gente não ensinamos os nossos filhos. Ah, não gostei desse pedaço desse frango, joga uma coxa de frango só porque está com um pedacinho de carne e joga no lixo. Eu tenho um costume lá em casa, até hoje meus filhos falam, que lá na África eles não têm nada para comer. Não tem mesmo. Então quando eles deixavam alguma coisa, eles falavam mesmo: não vamos deixar nada no prato, que senão ela vai fazer o discurso lá da África. Porque lá na África eles queriam ter um prato com arroz e um feijão para comer. Que lá na África eles queriam ter um frango desse para comer. Então antes que a minha mãe faça discurso para nós dois, que eu tenho um casal de filhos, ela vai ficar falando que lá na África, lá na África, lá na África. Eu falava, toda vez que a gente largava a comida no prato, eu falava: lá na África, nesse exato momento, eles queriam comer até esse resto de comida que vocês deixaram.
E eles não deixam comida mais no prato. É realidade. Na África eles passam fome. Na África não tem remédio. Muitas vezes nem tem água. E uma vez que eu estava vendo, eles pegam o barro, né? O que tinha era sal e bota no barro, bota no forninho e dá para as crianças comerem. E nós aqui que temos, ainda reclama o pouco que nós temos. O que você está fazendo, irmão, com a sua própria vida? Pare de reclamar. Pare de murmurar. Reflita em dentro de Abacuque a sua vida. Esse profeta está nos ensinando nesta manhã, mesmo que falte as coisas, não pode faltar em você confiança e fé. Você tem que derramar o seu coração no altar e ver o que Deus vai fazer e esperar. Eu falei aqui uma vez que minha mãe botou água nas panelas, até no tabuleiro. Quando eu olhei, falei, nossa, agora ela achou que ela é viúva. Você não sei de onde vai aparecer o Elias. Olha que fé. E olha que incredulidade. E ela foi assim mesmo, não tinha nem para fazer café. E eu pensando para onde que eu ia. Quando ela chega lá na igreja, uma pessoa chegou e Deus mandou te entregar isso, mas ela não olhou. Quando ela foi abrir, era mais do que ela esperava. E eu tinha procurado uma casa para almoçar. Tudo que eu comi na outra casa, tinha na minha casa. Eu queria saber aonde ela tinha arranjado tudo aquilo. A irmã chegou na igreja e disse que Deus mandou me entregar. Comprou o gás, botou coisinha no feijão, fez farofa, assou frango, com arroz. E aquele dinheiro deu para aquela semana. Sabe o que é isso? É viver na dispensação, na confiança, na fé. Ela não murmurou, foi para a casa do Senhor. A salvação em Deus. A mensagem central é que a verdade, a alegria e a salvação vem de Deus, independente das circunstâncias. Abacuque ensina que a fé em Deus não é condicionada às circunstâncias. Podemos escolher confiar e nos alegrar nele, mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor. Essa passagem nos encoraja a depositar nossa confiança em Deus, reconhecer que Ele é a nossa fortaleza e é a fonte da nossa salvação. A alegria verdadeira não está nas coisas materiais ou nas condições extremas, mas em um relacionamento profundo com Deus. Isso é uma grande verdade. E às vezes o rico acha que ele tem tudo, mas ele é o mais pobre que nós, porque ele não confia em nada, nem na sombra. Mas o pobre, ele confia no Deus que ele serve. Se você confia, se você aceitou Jesus como seu Salvador, sua fé está depositada, ele divide até um pouco que ele tem com o outro. O rico não. O rico tem medo da amizade. Eu estava prestando atenção há pouco tempo que para namorar uma filha de uma cantora, a pessoa tinha que ter as mesmas condições. E aí eu pensei, é melhor botar ela numa redoma de vidro. Que o pobre perdeu o emprego porque não tinha condições para namorar a filha dessa cantora, porque ele não tinha nem a terça, nem a vírgula, nem um 10% para sustentar a filha dessa cantora.
Só que a gente esquece que nos sustenta é Deus. Tudo é passageiro. Dinheiro é passageiro. Carro é passageiro. Casa é passageiro. Tudo é passageiro. Ter dinheiro é bom? Sim. Mas só que ele não é nosso Deus. E quando eu boto as coisas materiais em primeiro lugar e boto Deus em segundo plano, a gente passa uma turbulência muito grande. Sejamos dizimistas, sejamos ofertistas, Deus vai te abençoar. Abacuque está aqui mostrando, mesmo que falte tudo na tua vida, só não pode faltar alegria. Não fique triste, não chore. Levanta a sua cabeça e clama ao Senhor de todo o coração. Eis-me aqui, Senhor. Hoje eu não tenho arroz, eu não tenho feijão. O que eu darei para o meu filho, o meu bebê? Meu marido está desempregado, está nervoso, está tenso, não está conseguindo falar coisa com coisa. Nos socorre. Assim como tu entraste na vida de Pedro e deu direção para ele jogar rede, dá direção para o meu marido, dá direção para mim. Preciso do teu socorro, eu sou dependente de ti. Levanta a mão e fala: eu sou dependente de ti. Eu preciso ver o teu poder na minha vida. Seja fiel comigo, tanto no muito quanto no pouco. Hoje estou passando essa luta, mas eu não estou só. O Senhor está no meu barco. Amém? Eu deixo para você para refletir. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 19. Deus está te ensinando hoje, mulher, você é a coluna, você é a auxiliadora do seu marido. Não reclamona. Tenha fé. Não reclama. Não deixa a carne falar. Não chama o seu marido de preguiçoso. Não chama o seu marido de falido. Abençoa, profetiza. Não somos nós que fazemos milagre. É aquele lá em cima que faz o milagre. É aquele lá em cima que faz o milagre. Pode faltar o pão, pode faltar o arroz, pode faltar o leite, pode faltar o café, pode faltar tudo na tua casa. Só não pode faltar fé, confiança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Que nesta manhã eu te deixo essa palavra para você refletir. Um espírito agradecido. Temos que agradecer, não temos? Olha para mim. Não temos que agradecer ou não temos? Mesmo que você está olhando para a direita, para a esquerda, não está vendo nada, temos que agradecer, não temos? Então agradeça. Agradeça por ter levantado com saúde, seu filho. Todo mundo levantou com saúde. Agradeça. Louve. Louve. Todo instante. Não pare de louvar. Porque um desses hinos vai te visitar. Um desses hinos, o Espírito Santo vai te visitar e vai te responder. Senhor nosso Deus, muito obrigada pela essa palavra. Que nesta manhã o Senhor venha fazer o sobrenatural acontecer. Caia por terra, Senhor, toda a adversidade do inimigo. Tira a tristeza, tira a angústia. Repreenda esse imundo mal. Eu sei que muitas coisas vão se levantar, mas ensina a gente a ficar em pé na rocha e firme na palavra e guardar no nosso coração. Perdoa os nossos pecados e tire de nós aquilo que não te agrada. Eu peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Um abraço dessa nega flor, tá? Irmã Maristela. Eu falo nega flor porque eu gosto de flores. E eu falo nega flor porque tem uma flor negra. Eu achei ela linda. Um dia desse eu vou mostrar. Mas agradeça a Deus por tudo que Ele tem fazer na tua vida. Mesmo que tenha alguém na tua família no hospital, desenganado, agradeça ao Senhor. É isso que Deus quer ouvir da nossa boca. Mesmo que dói aqui, só você que está sentindo, agradeça. Não esmoreça não, agradeça. Nem que você tenha que descer as lágrimas, mas agradeça. Você é bênção, tá? Tenha um dia abençoado, meu irmão, minha irmã. Um beijo aí no fundo do teu coração. Que seu final de semana seja um final de semana de vitória e de testemunho. Que esta palavra entrou e mudou. Amém?